Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Aleph. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito disso aqui, de multifuncionais, ok? Aqui eu tenho o Bulldog da Náutica, da NTK. Aqui eu tenho o Durango, também da Náutica, né, da NTK. E aqui eu tenho o Caterpillar, o CAT 11 em 1, ok? Então, duas marcas distintas aí, né? Esses dois da Náutica e esse aqui da Caterpillar. E eu vou eleger aqui o meu multitool que eu escolhi aí para portar no meu EDC, ok? Bom, e aí eu vou dar os motivos. Primeiro, Bulldog da NTK, da Náutica. Esse é o mais antigo de todos, né? Já tem 3 anos que eu tenho ele. Já me ajudou muito, me ajuda até hoje, inclusive. Muitas tarefas aqui em casa eu resolvo com ele, muito por conta disso aqui, ok? Ele vem com esse jogo de bits, vocês podem ver aqui um pouco de oxidação e tal, mas completamente funcional, nenhum bit espanou e eu uso de verdade. Já usei inclusive para desaparafusar parafusos bem apertados. Já até passei do ponto, mas chegou ao ponto de espanar o parafuso e o bit permanecer bem duro, porque realmente são bits feitos de aço carbono. Então, ele vem na sua bainha esse conjunto aqui, o multitool com esse jogo de bits. Bom, ele é um multitool grande, ok? Ele aberto, ele possui um tamanho total de 18 centímetros, coisa que esses aqui, esses dois, têm um tamanho padrão, que é o tamanho de 16 centímetros aberto, ok? Bom, ele tem a cabeça de alicate comparada com esses dois, a mais robusta, tanto no tamanho quanto na espessura. Então, a cabeça de alicate mais robusta nesse sentido. Porém, e o sacrifício aqui nessa questão é que ele também é a única cabeça de alicate desses dois, que no meio aqui vocês podem ver, tem esse furo, ok? Esse furo é justamente para passar o fio e aí você desencapa o fio. Mas o problema dessa cabeça de alicate é que com fios mais finos ele acaba mastigando e não cortando com precisão. Ou, por exemplo, até também aquelas abraçadeiras de nylon, ele acaba mastigando e não corta, ok? Mas esse não é o motivo principal, porque eu não escolho ele hoje com as opções que eu tenho só tenho esses três. Tenho um outro multitool, mas é bem pequenininho, aquele é mais um enfeite do que algo realmente extremamente funcional. Mas ele já foi o meu multitool de EDC, ok? Mas por que que eu escolho ele hoje? Não escolho ele hoje, aliás, a minha escolha é outra e vocês vão ver. Porque, primeiro, ele não tem travas, ok? Ele não tem travas, se ele tivesse travas, pelo menos nas ferramentas principais, como a lâmina, ou, por exemplo, o próprio extensor aqui, o adaptador de bits, se ele possuísse trava pelo menos nessas duas funções, já seria bem bacana. Okay? Mas ele não possui trava em nenhuma das funções, apesar de que esse sistema simples aqui, que é como se fosse aqueles canivetes tradicionais, né, que a trava é pela própria mola, né? A pressão da mola faz esse travamento, mas não é uma trava de segurança, ok? Mas esse é um dos motivos. O outro motivo é a questão do tamanho dele. Vocês podem reparar aqui, ele é maior, inclusive fechado, ok? Ele possui 11 centímetros de comprimento assim fechado, então ele é maior. É o meu multitool maior comparado com os três que eu tenho aqui, esse é o maior. Tá? Ele não é o mais pesado, mas ele é o maior. Outra coisa, ou seja, ele mastiga em alguns objetos, como uma abraçadeira de nylon, fios mais finos ele acaba mastigando e não cortando, e ele não possui trava em nenhuma das ferramentas. Mas admito sim que ele tem muitas qualidades, ele é muito robusto, ele é um equipamento realmente que nunca me deixou na mão, óbvio, sempre entendendo que esses equipamentos têm as suas limitações, tá? Mas nunca me deu problema, nunca quebrei nenhuma ferramenta dele, ele realmente é duro na queda. Tem vídeos aí no canal de eu cortando prego, cortei 3 pregos em um mesmo vídeo
com esse multitool aqui. É só você, se você tiver um interesse, voltar alguns vídeos aí atrás no canal e você vai ver que eu cortei 3 pregos com esse carinha aqui. Isso porque depois do vídeo eu cortei mais pregos em outro dia, e antes de fazer aquele vídeo eu também testei e cortei 2 pregos antes de fazer o vídeo. Então assim, muito forte. É uma cabeça de alicate que realmente se sobressai nesse sentido de força, né? De pega. Porém, essas questões de... Outra coisa que algumas pessoas perguntam, essa molinha, que é uma mola exposta, diferente desses dois que também possuem mola na cabeça do alicate, porém são molas aqui dentro, interna. Esse aqui não, esse a mola é exposta, mas sinceramente nunca tive problema. Essa mola, para tirar ela daqui, tem que ser algo realmente extraordinário, né? Tem que ser, você tem que querer tirar essa mola daqui. Se você só usar o alicate abrindo e fechando normalmente, dificilmente essa mola vai sair, tá? Nunca chegou nem perto disso comigo e realmente já usei ele para coisas pesadas, ok? Então, por esses motivos aí, ele não é o meu multitool para EDC. Mas, como eu já disse aqui, ele já foi o meu multitool para EDC, porque ele tem uma qualidade que, para mim, é muito importante no EDC. Ele possui bits, ok? E isso é uma mão na roda muito grande. Por isso que eu ainda pretendo ter um multitool de maior qualidade e tenha a possibilidade de bits. Mas hoje, com as opções que eu tenho, ele não é mais o meu multitool para EDC. Ele é grande, ok? Então ele é o maior que eu tenho. Então ele ficaria mais adequado para levar não em um compartimento pequeno, e sim dentro de uma mochila, por exemplo. Certamente em uma mochila eu colocaria esse carinha aqui, ok? Bom, esse é o primeiro multitool. O segundo é o Durango, da Náutica, também da Náutica. Como eu disse, ele tem mola, ele sempre vai ficar aberto. Os 3 são assim. Porém, a mola é interna, assim como o CAT. Mas ele também não é a minha escolha para EDC. Ele é compacto, pesado, ele tem basicamente o mesmo peso desse Bulldog da Náutica. A cabeça de alicate, apesar de ser menor, ela é bem decente, tá? É uma cabeça de alicate que corresponde ao seu tamanho, mas ela tem um problema crônico. Por conta do tamanho desse alicate aqui, da cabeça de alicate ser reduzida, essa área de corte aqui, nunca tive problema, ela sempre cortou bem. Em alguns objetos ela mastiga também, assim como esse, mas ele tem uma precisão maior do que essa daqui, na questão de corte, ok? Mas a dentição dela aqui, essa parte de corte dela, é muito pequena. Então, se você pegar, por exemplo, um fio de 2 milímetros, muitas das vezes ele vai escapar, você não vai conseguir cortar ele de uma vez. E você vai ter que dar uma segunda ou terceira mastigada aí com o alicate para conseguir efetuar o corte. Ele tem várias ferramentas, lixa e lima, aqui com a chave de fendas na ponta. Essa lâmina dele, que parece um pé de ovelha, né? É muito boa para entalhe em madeira. Eu sei porque eu já fiz. Então é bem interessante. Tradicional abridor de garrafas, chave de fenda pequena, ok? Do outro lado, serra para madeira, uma serra muito boa. Não é a melhor, mas é muito boa. Aqui, lâmina serrilhada. Chave Phillips estreita, é uma chave Phillips nesse tipo aqui, estreita. E aqui uma ferramenta curiosa, que eu nunca tinha visto em outro multitool a não ser em um Leatherman, que é esse abridor de caixas aqui. É uma ferramenta aí com esse afiada aqui, ela é afiada e é feita para você abrir caixas. Aí aqui o abridor de garrafas. Como vocês percebem, ele não tem trava em nenhuma das lâminas, em nenhuma das ferramentas, aliás. E o defeito principal dele é esse aqui. Apesar de ele não ter trava nas lâminas, que é um defeito, ele também, todas as ferramentas são acessadas na parte de dentro. Ou seja, você tem que abrir ele para poder ter acesso à ferramenta e aí fechar para poder utilizar ele. Isso para mim é complicado porque vai exigir mais tempo
de você, ou seja, você não tem um acesso rápido às ferramentas. Então, certamente esse também não seria aí a minha escolha para EDC, ok? E aí, finalmente aí, a minha escolha, que é justamente o CAT 11 em 1, Caterpillar. Primeiro a começar pela construção. Admito, ele é o mais caro também. Esse na época eu paguei em torno de 130 e pouco, R$ 135, se eu não me engano. E esse aqui, que eu comprei alguns meses atrás, eu paguei nesse aproximadamente R$ 150, ok? Esse aqui é o mais caro. Eu paguei R$ 220 nesse aqui. Mas, sinceramente, valeu muito a pena. Primeiro porque eu já sabia das ferramentas dele, você olha lá na descrição. E também porque eu já tinha pesquisado bastante a respeito dos multitools da CAT e que realmente apresentam uma qualidade superior a esses multitools da Makita, da Nautica. Não conheço os da Invictus, quer dizer, conheço de longe, mas nunca peguei um na mão para testar, ok? Então não posso falar a respeito. Mas esses realmente da CAT têm muita qualidade. E a principal qualidade dele é que as duas ferramentas principais ele possui trava, ou seja, na lâmina principal, que é uma lâmina grande, e esse é o principal motivo por eu escolher ele como multitool principal para o meu EDC, porque ele serve como uma faca dobrável, ok? Uma lâmina grande, com uma trava liner lock muito bem feita, ela não tem como extravasar, passar para cima, e dificilmente ela vai descer para baixo porque ela passa bastante. É uma trava bem rígida, bem feita, com espessura muito boa e que dá realmente uma segurança muito grande. Além, é claro, de vocês já verem aqui o tub stud, ou seja, a abertura por polegar. Eu posso abrir tanto devagar, como também rapidamente. A ergonomia dele, ele tem os lados assimétricos, coisas que esses não têm, ou seja, são simétricos, os lados são iguais, ambos os lados são iguais. Esse é assimétrico, um lado é diferente do outro, tanto no tamanho quanto na largura. Um lado é um pouco mais largo do que o outro. E esse tipo de curvatura te dá uma pega muito boa, pelo menos na minha mão, ele realmente fica muito confortável, tanto para serviços com a lâmina. E aí vem a segunda ferramenta principal, que é essa serra de madeira. Muito boa essa serra, melhor do que a serra da Náutica, ok? Uma serra muito boa, você serra um cabo de vassoura, por exemplo, ali em segundos, tá? Você não leva 1 minuto para serrar um cabo de vassoura. Muito boa mesmo essa serra, bem afiada, e que também possui aí uma bela trava liner lock, ok? Além dessas duas ferramentas principais que tem trava, outra coisa que me chamou a atenção é que todas são pelo lado de fora, então eu tenho acesso rápido. Estou com o multitool na mão ou pego ele, já consigo aí facilmente acessar a lâmina ou a serra para madeira, ok? E aí ele tem ferramentas básicas, ele tem aqui uma chave Phillips, também estreita, mas ela, como vocês podem perceber, é maior do que essa aqui do Durango da Náutica, ok? Olha só, ela é maior, tanto no comprimento quanto na largura, e é uma chave muito boa, ela realmente pega bem em vários tipos de parafusos, ok? E aqui tem uma pequena lixa barra lima com uma chave de fendas na ponta, tá? Chave de fendas na ponta, ok? Do outro lado, do lado da lâmina, nós temos uma chave de fendas menor, aqui, com abridor de garrafas. E aqui, um abridor de latas, ou seja, ele tem o fundamental. Ele tem poucas ferramentas, porém, todas elas são de muita qualidade, ok? São extremamente eficientes. E se tratando da cabeça de alicate, ele também tem mola, como vocês podem ver. A mola é interna, aqui escrito Stainless Steel, aço inox. E aqui, tendo acesso aí
aos demais alicates, vocês podem perceber que ele não é o maior, mas também não é o menor. Fica em um meio termo aí, intermediário, ok? É maior do que esse daqui, ó, maior do que o do Durango da Náutica, porém é menor do que o Bulldog. Porém ele tem uma qualidade que nenhum desses dois da Náutica possui, que é justamente o fato da dentição aqui de corte do alicate ser muito precisa e muito boa. Consigo cortar desde os fios mais grossos até os fios mais finos com facilidade, ele não mastiga, ok? E também a braçadeira de nylon corto sem ele mastigar. E isso é muito importante para mim e foi algo que me atraiu nele. Eu testei e gostei muito. Como eu disse, além, é claro, tem uma cabeça de alicate muito mais precisa do que esses, ou seja, mais funcional para o meu uso. Vocês podem ver que ele é super bem alinhado, ok? E ele tem uma precisão muito boa. Então é uma cabeça de alicate melhor do que essas duas aqui. Além do fato dele ser assimétrico, ele se encaixa perfeitamente no tamanho da minha mão, ok? Então tem uma pegada muito boa aqui. Além do fato dele também ter, como eu já mostrei aí para vocês, possui as duas principais ferramentas, que é a serra de madeira e a lâmina com trava, e o acesso rápido. Eu com ele fechado, eu não preciso abrir ele, eu simplesmente com ele fechado consigo ter acesso aí às ferramentas principais. Esse é um fator que me fez escolher selecionar este. Por enquanto, este é o meu multitool, é a minha escolha entre os que eu só tenho esses três, como o meu multitool para EDC. Esse é o meu multitool para EDC, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um equipamento indispensável para mim, ok? Depois que eu aprendi a lidar com multitools, depois que eu introduzi na minha vida essa questão de multitools, realmente é algo que eu quero para a minha vida, quero permanecer com isso porque são ferramentas muito úteis. Você carrega uma pequena maleta de ferramentas em um único equipamento, ok? Então, são ferramentas que eu gosto bastante e que acaba aí realmente quebrando um galho muito grande aí no dia a dia. Ok, meus amigos? Então, dos três multitools que eu tenho, Durango, Caterpillar 11 em 1 e o Bulldog da Náutica, eu escolho realmente o Caterpillar. Esta é a minha escolha de multitool para EDC. O Caterpillar 11 em 1. Ok? Tá aí. Esse é o meu escolhido. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e até a próxima. Valeu!